Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje nossa aula é de ciências, tá? Abram lá na página 124, ok? Essa não é a imagem lá da página 124, mas nós vamos falar dos relógios, né? E na aula anterior nós falamos sobre quem? Sobre os gnomos, né? Aqui nós temos o quê? Uma sombra aqui, né? Olha aqui, ó. A sombra que foi construída aqui um gnomo, né? E vocês já sabem que há muitos anos atrás não existia relógios, né? E a única forma de saber quanto tempo tem o dia era através do movimento aparente de quem? Do Sol, né? Então, foram criados os gnomos, ok? Que eram esses objetos aí, né? Como este aí que você está vendo. Eles funcionavam como ponteiro, né, de um relógio. Mas o que é que funcionava? A sombra dele aqui, ó, funcionava como ponteiro de um relógio, né? Sendo que esse movimento da sombra aqui era conforme, né, o movimento aparente do Sol, certo? Em dia, né, conforme o Sol chegava ao meio-dia, chegava às 2 da tarde, às 3 da tarde, né? Então, conforme aquele movimento aparente do Sol em torno do dia, foram criados, né, esses gnomos. Então, através disso aí, eles iam se orientando, né? Porque antigamente não tinha, né? Eles não sabiam o horário certo. Olha. A haste ali, né? E aí, com essa invenção deles aqui, eles conseguiram criar os relógios solares, né? Relógio de sol, como esse daqui, ó. Mas, no centro aqui, ó, é um gnomo, ok? No centro, o gnomo. E esses relógios, ele tinha, né, com a sombra do sol ali, né, para eles saberem as horas. Só que tinha um pequenino problema, né? Na verdade, 3, vamos colocar assim. Conforme o sol, né, o movimento aparente do sol ia, né, a sombra ia mudando de posição também, né? Então, eles iam sabendo que horas era, certo? Até aí, tudo bem? Tudo certo. Só que eles não sabiam, eles não tinham noção do que era um segundo, do que eram os minutos. Então, essa parte é um dos, assim, que eles não tinham noção, eles só sabiam o horário. É 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque a sombra do gnomo pegava, né? É meio-dia, ó. Pegava naquele número ali, certo? Muito bem. Só que os relógios, olha o nome do relógio, o relógio de sol ou relógio solar. Isso significa o quê? Que eles funcionavam somente em dia de sol. A sua utilização era só quando tinha sol. Por quê? Porque dia de chuva e dias nublados não tinha como o relógio funcionar. Então, nesses dias, eles não saberiam qual eram os horários, né? Durante a noite, eles não saberiam
da mesma maneira. Porque o relógio solar só funcionava quando tinha sol. E se chovesse o dia inteiro, eles iam ficar sem saber qual era a hora. Mas, para eles, essa utilização aqui, esse relógio aqui, através do gnomo, foi muito prático, né? Para eles foi muito utilizado, porque eles não sabiam nada, eles não tinham noção de um relógio, eles não tinham noção de nada, de tempo assim, sabe? E aí eles tiveram essa invenção. Hoje, e aí conforme o tempo foi passando, né, os relógios eles começaram a ser substituídos, foram colocando horas, segundos, né, minutos, funciona de dia, de noite, de madrugada, dia de sol, dia de chuva, né? E aí, com toda a evolução, né, esses gnomos acabaram sendo substituídos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é esse relógio de sol, ou relógio solar, que foi criado através deste aqui. O primeiro foi este aqui, ok? Então, vamos lá. Relógios solares. O relógio de sol ou relógio solar é uma adaptação do gnomo e é considerado um dos mais antigos instrumentos que se conhece para marcar passagem do tempo ao longo do dia. Deixa eu clarear um pouquinho aqui para vocês, ok? De modo geral, o relógio solar apresenta um mostrador que é uma superfície plana, conforme eu mostrei lá para vocês. O mostrador do relógio de sol é dividido em partes numeradas, conforme o nosso lá, que indicam as horas do dia e por isso são chamadas de linhas de horas, ó. Essas linhas são chamadas linhas das horas. No centro do mostrador do relógio há uma haste, né? Aquele pauzinho lá, chamada ponteiro. Ao longo do dia, a sombra do ponteiro muda de posição. Digamos, tá aqui, foi para lá, veio para cá, né? A cada hora exata, a sombra fica sobre uma linha diferente, de modo que marca as horas do dia iluminado pelo sol. Então, conforme eu falei para vocês, ia chegando meio-dia, ia chegando 3 horas, eles iam chegando, né? A sombra ia chegando nas numerações, ok? 6, 5, 4, né? Com o passar do tempo, os relógios de sol começaram a ser substituídos pelos relógios mecânicos, né? Então, aqui nós temos outro exemplo daquele que eu mostrei para vocês. Entenderam, crianças? O que é um relógio de sol ou um relógio solar? Se eu perguntar para vocês, vocês vão me responder isso aqui. Vai que nenhuma gincana eu pergunte. O que é um gnomo? Para saber mais, o astrônomo Eratosthenes de Cirene constatou que a Terra não era plana utilizando um gnomo e possibilitou o cálculo da circunferência da Terra. Como os gregos calcularam a circunferência da Terra? No século 3 a.C., quando tem o A e o C maior é antes de Cristo. Quando tem um D pontinho C é depois de Cristo. Aqui está nos dizendo que é antes de Cristo. O astrônomo grego Eratosthenes supôs com toda a razão que o Sol era algo tão distante e grande que seus raios chegavam à Terra paralelos uns aos outros. Se as sombras que eles projetavam no horário específico, mas em lugares diferentes, não fossem iguais, a Terra não poderia ser plana. Sua superfície deveria ser curva. Olha o que nós estamos estudando lá em matemática, curva. Então, olha a inteligência desse astrônomo. O que ele supôs, né? Que
o Sol tinha raios, né, que chegavam paralelos na Terra. E as sombras que ele projetava ali num horário específico, digamos, vamos escolher aqui, meio-dia. Num horário específico, mas em lugares diferentes não fossem iguais, digamos que meio-dia no Brasil e meio-dia no Japão, na Inglaterra, se não fosse igual, a Terra não era plana. Então a Terra seria curva. Olha que inteligência dele, né? Com isso em mente, ele reparou que o sol do meio-dia não fazia sombra na cidade egípcia de Siena, mas fazia em outra, Alexandria, 800 quilômetros ao norte. Como as cidades ficavam na mesma longitude, o problema não era o fuso horário, mas a própria curvatura da Terra. Então basta medir o ângulo dessa sombra na mesma data e hora para calcular a circunferência do planeta. Então o que ele fez? Ele reparou que em Siena e Alexandria a sombra de Siena e de Alexandria era diferente. Mas, olha aqui, ó, Alexandria, né, que ficava 800 quilômetros ao norte. Então, uma sombra, o sol do meio-dia não fazia sombra na cidade de Siena, Siena não tinha sombra, mas fazia em Alexandria. Então, com isso, ele descobriu que a Terra era curva, né? O problema não era o fuso horário, mas a própria curvatura da Terra. Então, o que bastava fazer? Medir o ângulo dessa sombra, né? Na mesma data e horário para calcular a circunferência do nosso planeta. Então, isso aqui está disponível, né, na Super Abril, que é uma reportagem, né? E de como, né, o astrônomo, né, os gregos chegaram a calcular, né? A descobrir, a ter essa ideia, ter essas informações, né, de que a Terra ela não era plana, certo? Leia o poema a seguir. Vamos lá. Pontos cardeais. Estenda o braço direito para leste, onde o sol nasce, para oeste, onde ele deita. Eu sustento o outro braço. O sul ficará assim, certamente atrás de mim. Piso firme e olho forte, para frente, onde é o norte. Adoro poesia, gente. Nós vamos estudar poesia em português. Ai, que delícia. Após a leitura do poema, responda as seguintes perguntas. A que o poema se refere? Do que o poema está falando aqui? Quais são os pontos que ele fala? Leste, oeste, norte, sul. Então, ele está falando dos pontos cardeais, né? Quais são os pontos cardeais que ele fala? Norte, sul, leste e oeste. E aqui, você vai fazer um desenho sobre o que você entendeu desse poema aqui. Estenda o braço direito para leste. Estenda o braço direito para o leste, onde o sol nasce, para o oeste, onde ele deita. Eu estendo o outro braço. O sul ficará assim, certamente atrás de mim. Piso firme e olho forte, para frente, olho norte. Então aqui você irá desenhar, né? Você já imagina como está ali e você desenha. Leia o texto a seguir e preencha as lacunas com a resposta correta. Ao estender o braço direito em direção ao lado em que o sol nasce, tem-se o ponto cardeal leste, né? Na direção oposta ao sol, que o sol nasce, né? A qual o sol nasce, tem-se o ponto cardeal oeste. Ao estender o braço para frente, o ponto cardeal será o
norte. Para trás, o ponto cardeal será o sul. Que outro nome podemos dar ao lugar onde o sol se põe? Poente. Onde ele nasce é o nascente, onde ele se põe, poente. Leia as alternativas a seguir e assinale as frases corretas. Os pontos cardeais representam os pontos básicos para determinar as direções. Sim. É possível localizar-se pelos pontos cardeais em qualquer horário? Não. Uma pessoa perdida pode se localizar usando os pontos cardeais em relação à posição do sol? Sim. Observe a imagem. Considerando que a sua posição em relação à imagem, pode-se afirmar que o sol está posicionado à esquerda, né? Na sua posição que você está aí, ele está à esquerda sua. Ok? Aqui o sol, aqui, ó. A não ser que a apostila esteja virada ao contrário, né? Mas não, né? De acordo com a imagem, pode-se dizer que está entardecendo, o sol está se pondo. E aqui você irá desenhar na imagem a sombra dos objetos de acordo com a posição do sol. Se o sol está aqui, a sombra, né, será para cá, né? Será ao contrário. Certo, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a aula de ciências. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que é esse relógio solar, né? E sobre os gnomos. Beijos, beijos, beijos. Até a nossa próxima aula.